Olá, me cabe continuar a falar em ciência política de autores clássicos e agora mais focado no contratualismo, ou seja, na ideia de contrato social. E eu vou começar falando de Thomas Hobbes. Na minha modesta concepção, o grande nome em matéria de contrato social e o fundador desse pensamento. Locke e Rousseau são continuadores. Em vários momentos divergem de Thomas Hobbes, mas entendo que a ideia, a concepção original é de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um autor alocado no século XVII que escreveu suas obras baseado num cenário de guerras religiosas e fragmentação, e muito poder da igreja aliada à nobreza. A grande obra dele foi Leviatã, que é, na verdade, uma reinterpretação das escrituras sagradas. Eu vou falar disso mais adiante. Thomas Hobbes é um autor que se posta contra o feudalismo, contra a igreja. Ele chega a ser perseguido pela igreja. Ele é um autor que se declara crente em Deus, mas muitos estudiosos de Thomas Hobbes vão dizer que ele é um ateu. E cabe interpretar bem seus ensinamentos básicos, que serão apresentados de uma maneira mais sintética. É interessante entender em Thomas Hobbes, primeiro, a construção da alegoria estado de natureza. O estado de natureza é uma alegoria, não um momento histórico específico. O estado de natureza serve para Thomas Hobbes explicar um momento de anomia, anarquia, caos, desordem, a guerra de todos contra todos. O homem é o lobo do homem, e o homem, nesse estado de natureza, é mau. Existe uma ganância sem limites, existe uma pluralidade de potências ilimitadas, a liberdade ilimitada vai gerar abusos, os mais fortes vão sempre oprimir os mais fracos, o direito à vida, à paz, à segurança não existirá. E é a partir desse pressuposto que Thomas Hobbes pensa na passagem do estado de natureza para o estado civil. E aí surge a figura do soberano. Cabe ao indivíduo delegar suas liberdades em prol do soberano. E esse soberano, ele irá garantir a vida, a paz e a segurança. Ele vai instituir ordem, ele vai evitar o caos. Esse soberano, segundo Thomas Hobbes, ele pode ser um homem, pode ser um grupo de aristocratas ou uma assembleia. Não tentemos encarar Thomas Hobbes como um autor pró-democracia. É importante essa leitura. Thomas Hobbes é um autor extremamente que faz idolatria ao racional, tanto é que ele desmistifica a ideia de lendas, crendices, sobrenatural, mitos, milagres. No livro O Leviatã, ele mostra claramente que determinadas passagens bíblicas reputadas como milagres não são milagres. Então é um autor que desafia a igreja. Ele reinterpreta a Bíblia de um jeito peculiar. No Thomas Hobbes, ele faz a seguinte observação: no estado de natureza, o homem é infeliz, porque vai vigorar a lei do mais forte. O soberano vai acabar com esse quadro. O soberano vai governar de uma maneira mais racional. E o soberano é homem, é humano. Aí há uma cisão entre Estado e Igreja.
Tanto é que Thomas Hobbes, em passagens de O Leviatã, diz que Jesus veio ao mundo para ensinar e não para comandar. O reino de agora é o reino dos homens e o reino dos céus é o reino vindouro. O Estado civil ele é um cálculo racional com delegação de poder ao soberano. O soberano é único. O Estado não admite mais de um soberano. O soberano ele tem a lei e a espada. Como ele tem a lei e a espada, ele dita o que é o justo, ele dita o que é o direito. Não há o poder de resistência sobre as ordens do soberano. Então, para muitos, as leituras de Hobbes são um tanto quanto autoritárias. Mas é preciso ter em mente o contexto histórico de Hobbes, um momento de guerras religiosas e fragmentação e uma sociedade em caos, sem leis, sem normas, vivendo num momento de plena anomia. Alguns autores gostam de encarar Thomas Hobbes como um autor do direito natural. Eu, particularmente, entendo que Thomas Hobbes está mais inclinado para o direito positivo. A ideia de um soberano que dita ordens e dita leis, no meu modesto entender, é uma ideia mais cara ao direito positivo. Ele não nega o direito natural, mas eu entendo que ele tem pendores positivistas. O soberano é aquele que tem o uso exclusivo da força. A força não é diluída. O monopólio da força é do soberano. Thomas Hobbes foi influenciado por Baudin e volto a dizer, na minha modesta concepção, é o grande autor de Contrato Social, é o inaugurador desse pensamento e acho que em alguma medida, por mais que tenha sido contrastado em alguns pontos por Locke e por Rousseau, ele é o grande autor, a grande referência até desses autores. Porque se eles tentam derrubar teses de Thomas Hobbes, certamente eles beberam das lições de Thomas Hobbes. É isso.